Conectando. Professor Saboia, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Tudo tranquilo. Que bom, me ouve bem? Tranquilo. Você também? Eu te ouço perfeitamente, professor. Obrigado aí Ótimo. por aceitar nosso convite. Então Nada, vamos eu que lá. agradeço. Imagina, o pessoal já está acompanhando aqui a gente. Vou começar da seguinte maneira. Primeiro, me apresentando, meu nome é Gabriel Barreiro, mais uma vez a gente está aqui no CBF Academy Talks para falarmos hoje sobre futsal feminino, sobre metodologia, com uma pessoa extremamente experiente. A gente vai perceber isso durante a nossa live, tá? Queria agradecer a todos, minha equipe principalmente, por todo o apoio e suporte aí que tem dado aí para a gente seguir ativo nesse nosso momento que vai passar brevemente. Professor, agora agradecendo ao senhor, é um prazer imenso ter aqui uma figura da importância do senhor aqui com a gente. Eu teria que ter um bom tempo aqui para falar de tudo que o senhor já contribuiu, não só para o futsal, mas assim, para a formação de muitas pessoas, muitos cidadãos, enfim. Com imenso prazer que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com você e falar de um assunto que às vezes carece tanto, né, de informações. A gente tem aí inúmeros títulos, inúmeros meninas que são campeões mundiais, melhores do mundo por diversas vezes, e a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. E assim, falando um pouco da sua trajetória. A nível acadêmico, inicialmente, você fez a sua formação no Ceará, perfeito? Você é mestrado, isso. Salvo engano, você tem 2 mestrados, você teve uma passagem para um mestrado no Chile também. Isso. E acredito que nesse momento esteja aí com relação ao seu doutorado. Caso não tenha, você me corrija, por favor, caso você não tenha terminado. Quarto ano do doutorado. Então temos aqui em breve um doutor. Então, assim, acredito que a parte acadêmica, sua trajetória seja enorme. Se você puder falar depois para a gente um pouquinho sobre toda essa tua trajetória, a gente vai agradecer muito. Você também é professor, né, no Ceará? Sou professor do curso de graduação da Universidade de Fortaleza, desde 2001, e sou técnico da Universidade de Fortaleza e técnico da seleção desde 2015. Desde 2015 a seleção principal, mas, assim, tua vivência com futsal, ela é gigantesca, inicia bem atrás, né? Se não me engano, em 2005, você já tem uma experiência grande aí na parte do futsal feminino, correto, professor? Isso. Na realidade, a gente trabalha com futsal desde 1990, desde a escola, passando pela universidade, e em 2005 a gente começa a trabalhar com altíssimo rendimento na Universidade de Fortaleza. Boa, maravilha. Vou até quebrar um pouquinho do protocolo. Geralmente a gente inicia umas perguntas dos nossos seguidores após a nossa conversa inicial, mas assim, como tem uma pergunta do Gabriel Henrique que é tão pertinente para o momento, ele fala assim para a gente: qual foi a maior dificuldade na carreira? Fale um pouco da sua trajetória e como se sente comandando a seleção brasileira. Então, já que assim, esse nosso início de bate-papo, naturalmente você vai falar sobre a tua carreira, trajetória, tudo que te influenciou com relação ao futsal. Aproveito e agradeço ao Gabriel por essa pergunta e já engatilho nesse nosso início de bate-papo, professor. Te agradeço mais uma vez. Por favor, ajude a gente aí. Eu agradeço aí a CBF Academy aí pela oportunidade de estar conversando sobre o futsal. É sempre bom a gente estar refletindo sobre novas propostas metodológicas, a gente entende ser interessante para o desenvolvimento do esporte, desde a formação até o alto rendimento. Quando você fala de desafios e fala de problemas na carreira e dificuldades, eu não trato dessa forma, eu trato como obstáculos, que nós temos que ter competência para gerir esses problemas. Problemas sempre vamos ter de gestão, de falta de material, né, de falta de oportunidade muitas vezes, de falta de visibilidade do esporte futsal feminino no Brasil, mas a gente tem que agir com inteligência, com competência, socializando muito bem esse desporto e trazendo qualidades, não só problemas, mas sim qualidades para o desenvolvimento desse esporte no Brasil todo. Então eu vejo que os problemas eu trato como obstáculos para que eu possa me capacitar mais ainda e fazer um excelente trabalho, seja na escola, seja na universidade, ou seja na seleção brasileira. Não, perfeito, professor. E assim,
compartilho e muito dessa ideia do problema, né? A gente vai passar por inúmeros aí durante a nossa carreira, nossa vida, e aí a gente tem a escolha de desistir, de sofrer por causa do problema, ou tem a escolha de crescer em cima dele, ver que de positivo ele pode dar pra gente, né? Eu acho que esse é um grande desafio em qualquer área, né? Não só nessa do futebol, futsal, feminino, masculino, enfim, qualquer área que tem. E assim, com relação a... Vamos seguir nessa questão desses nossos desafios. Futsal feminino, assim, bem como futebol feminino, vem crescendo, né, bastante. Acredito que nesses últimos anos tenham dado muito mais valor, já deveria estar sendo feito isso há mais tempo, mas que bom que ultimamente tem se falado mais, tem dado mais espaço. E assim, figuras como você e como tantas outras que lutaram aí durante uma carreira, uma vida inteira sobre isso, hoje estão podendo compartilhar e nos ajudar mais ainda. O Ricardo Soares, que é nosso companheiro de CBF Academy, ele faz uma pergunta que vai muito em torno dessa questão das dificuldades que nós, professores, treinadores, temos durante a formação dos meninos e meninas. Ele pergunta sobre isso assim: muitas crianças até uma certa idade treinam juntas, tanto meninos quanto meninas. Aí ele questiona quão positivo, quão negativo é, e assim, qual é a melhor faixa etária, a melhor idade que a gente inicie essa separação, se é que o senhor visualiza esse momento correto. Bem, eu acredito que o esporte no Brasil ele tem uma evolução muito grande na escola, dentro do contexto escolar. A base do esporte no Brasil, e principalmente o futsal, é dentro do contexto da escola devido às quadras, e ser um esporte muito parecido com o futebol de campo. Então, existe essa paixão cultural pelo futebol de campo, e, logicamente, os meninos e as meninas vivenciam a prática do esporte no contexto da educação física escolar e, propriamente, dos esportes que a escola aborda. Esporte de escolinhas e pré-seleção e assim sucessivamente. Eu creio que na educação física escolar e nas escolinhas não tem problema nenhum você trabalhar os dois gêneros, masculino e feminino. Contanto que o professor tenha competência, capacidade, para que em alguns momentos saiba diferenciar em termos de pedagogia, para que os dois, masculino e feminino, possam evoluir no contexto do esporte. E a partir dos 12 anos, quando você chega numa idade um pouquinho mais elevada a nível de competência técnica, tática, física, cognitiva, eu acredito que deva ter uma separação para que possam caminhar com a mesma proposta metodológica, mas possam caminhar separados, o gênero masculino e o gênero feminino. Mas eu acredito que até 12 anos dá para se trabalhar os dois, com a competência do professor, desenvolvendo uma metodologia ativa, inovadora, para que a gente possa absorver, tanto dos homens como das meninas, a excelência no jogar. Perfeito. Então, assim, o senhor acredita que até os 12 existem poucas diferenças a nível de metodologia? Acho que pode ser aplicado o mesmo método tanto para meninos quanto para meninos? Pode, tranquilamente. Tá? Acredito que diferença de metodologia não vai ter nem posteriormente. Eu acredito que, talvez pela força, né, que o homem tenha depois dos 12, 13 anos, se você jogar contra as meninas, isso pode descaracterizar um pouquinho o jogo. A força, a velocidade, a potência. Então, eu acredito que pós 12 anos, eu acredito que deva ter uma separação já para os dois esportes caminharem com as suas próprias pernas. Perfeito. Metodologia, então, é assim, futsal é futsal, independente de ser para menina, para mulher ou para homem, né? A metodologia, o que vai... Então, assim, dentro disso, nas idades posteriores, nas outras faixas etárias, conforme tanto o menino quanto a menina vão se envolvendo até a nível fisiológico, que tipo de diferença deve ser mais abordada, assim, a partir do momento que existe a mudança física, a mudança fisiológica, onde os professores e treinadores têm que tomar o maior cuidado na preparação? Eu acredito o seguinte, pós 12 anos, você sai de um jogo anárquico, que até os 12 anos se trabalha muito a questão do jogo anárquico, jogo introdutório, e pós 12 anos você trabalha mais as questões elementares do jogo, as características do próprio jogo. Então, o que é que o jogo de futsal? A gente observando o que é que o jogo de futsal tem.
O jogo de futsal tem confronto, ataque e defesa, o jogo de futsal tem cooperação, tem oposição, tem relação de transição defensiva e ofensiva. Então, esses subtemas do jogo de futsal, eles podem ser trabalhados simultaneamente da mesma forma, do gênero masculino e feminino. O que vai diferenciar aí, devido à questão fisiológica, é a intensidade das atividades. A recuperação, a intensidade, né, das atividades, você tem que ter um cuidado maior no gênero feminino, tá? Já que está no período aí de formação do atleta, nessa faixa etária de 12, 13 anos, tem que ter esse cuidado aí de apuração das atividades, até para você não perder a excelência no jogo ou na atividade que você está construindo. Embora eu entenda, a gente deve falar depois sobre isso, existem alguns métodos próprios para desenvolver o atleta desde a formação até o alto rendimento. Eu chamo de método situacional, alguns chamam de jogo condicionado, outros chamam de TGFU, que é o entendimento do jogo por compreensão. Então, o jogo ele tem elementos cognitivos, tem elementos práticos, e a criança, na formação, seja masculino ou feminino, precisa compreender o jogo. Precisa ter uma noção de como é que é o jogo, compreender cognitivamente, para poder executar de uma forma interessante. Então, o treino tem que estar muito próximo do jogo, para que a criança, para que você, profissional, não treine uma coisa e o jogo peça outra. As coisas têm que estar articuladas. Você tem que entender o jogo para desenvolver metodologicamente o treino e ter eficiência na qualidade dos atletas, seja de qualquer gênero. Perfeito. A gente poderia, então, chamar, de repente, de uma metodologia sistêmica, né? Onde envolve os diferentes aspectos do jogo, assim como é muito falado dentro do futebol sobre a questão analítica, questão integrada, questão sistêmica. O futsal também trabalha dessa maneira, professor? Com certeza. O futsal, na base nacional comum curricular, é um esporte de invasão, assim como o futebol de campo, como o handebol, como o basquete. Então, os esportes de invasão têm suas características peculiares. Então, nós temos que invadir um terreno para conquistar o objetivo. Como é que invade? Em ações coletivas, em ações individuais, trabalhando os fundamentos específicos do esporte, mas dentro de um contexto do entendimento do jogo. Não é um contexto individual, não é um contexto analítico, é um contexto globalizado. Eu preciso entender o jogo conceitualmente para exercer essas funções com mais intensidade, com mais percepção, com entendimento do jogo, para que eu possa resolver os problemas do jogo. Porque eu entendo como profissional e faço com que os meus atletas entendem como atletas ou alunos na escola, que quem resolve os problemas do jogo é o atleta, não é o técnico. O técnico ele usa uma metodologia para facilitar esse entendimento, para que o atleta possa resolver os problemas do treino e, consequentemente, resolver os problemas do jogo. Esse é o meu entendimento. Não, perfeito. Sem nem a gente ter combinado, acabamos de responder mais duas perguntas aqui, só com o nosso bate-papo. O Jordano tinha perguntado quais os principais cuidados temos que ter ao montar uma periodização para o público feminino. Foi mais ou menos o que a gente conversou. E principalmente a Priscila Gomes, também a nossa amiga idealizadora aí, que está dando um maior sucesso aí para a gente no nosso Talks. Ela perguntou qual a diferença entre a metodologia de ensino para homens e mulheres. E o senhor respondeu para a gente lá no início que não existe. Na verdade, futsal é futsal, independente, né, do gênero. Mas, maravilha. Então, assim, seguindo nessa parte de formação, hoje a nível nacional, Brasil, primeiro na parte de formação, como o senhor enxerga que a gente, qual o nosso cenário hoje do Brasil na parte de formação, até em função da parte escolar, né, que tão importante, a gente acredita que seja o início de tudo, independente do esporte, seja futsal, futebol, vôlei, handebol, assim, a parte escolar, como o senhor falou e eu corroboro, é a parte fundamental do processo. Eu acredito que a gente deve capacitar profissionais de educação física para desenvolver não só o futsal, mas todos os esportes com qualidade dentro do contexto da escola. Porque a escola é a base de tudo. E associando a educação e associando o desenvolvimento do esporte, o aluno ou a aluna dentro e fora de quadra, com certeza vai ser uma ferramenta interessantíssima para o desenvolvimento desse atleta, se ele quiser ser atleta, ou desse ser humano caminhar de uma forma ética, de uma forma íntegra na sociedade, de uma forma geral. Porque não adianta falar só sobre formação de atleta, porque eu tenho que falar primeiramente sobre formação do cidadão, do ser humano de uma forma geral. Então, um complementa o outro, não dá para fragmentar, esse é atleta, esse é ser humano, não. Você tem que desenvolver aspectos que eu acredito, eu trabalho muito nessas questões de dimensões conceituais,
que é o entendimento cognitivo do atleta, dimensão procedimental, que é o saber fazer, que são as vivências práticas do contexto do jogo, e a dimensão atitudinal, que é o saber ser, são os valores que ele vai construir e vai carregar em todo o seu DNA, para que futuramente ele possa, se ele não for um atleta, ser um cidadão que possa mudar a história ou a trajetória dele ou do país que ele está vivendo. Então eu vejo que o aspecto de formação depende muito do contexto escolar, mas depende muito da qualidade profissional e da metodologia que ele vai utilizar para desenvolver essas competências. Perfeito. Não deixa de ser a educação fundamental em qualquer ambiente, né? E não deixa de ser uma bola de neve, né? Você educa bem crianças, educa bem adolescentes, aí os adultos, e você vira professor, e é uma bola de neve até chegar numa faculdade. Esse é o mundo ideal, né, professor? Exatamente. Assim, então o país tem que investir em educação, o país tem que investir em esporte, em políticas públicas que fomentem o desenvolvimento do esporte, não só do futsal e futebol, mas de todos os esportes, para que a gente possa caminhar transformando essa sociedade de uma forma bem mais interessante. E utilizando o futsal, que é o esporte que eu sou apaixonado, desenvolvendo para formar o ser humano, mas desenvolvendo também as atletas competentes para poder vestir a camisa amarela e saber vestir muito bem por amor, com amor, e para trazer resultados também para o nosso país. Somos dois apaixonados, então. E assim, caso o caminho, a carreira, não siga para o esporte, não vire um atleta de alto rendimento, mas como o senhor falou, que seja formado o cidadão, né, a pessoa para a sociedade. Isso, assim, tem diversos obstáculos aí pelo caminho, muitos conseguem ultrapassá-los, muitos não. É um funil, né? É um funil, perfeito. E assim, dando até esse passo à frente, a gente conversou um pouco sobre formação básica, né, sobre escola, sobre crianças, enfim. Dando um passinho à frente, falando sobre base do futsal, e sempre voltado ao feminino, como o senhor enxerga hoje o cenário da base do futsal feminino? Tanto aqui no Brasil, como ela tem sido olhada, se a gente tem evoluído nesse nível, e depois, se o senhor puder falar um pouco sobre que países que têm desenvolvido o futsal, têm olhado esse desenvolvimento feminino também para o futsal, seria interessante para a gente. Essa é até uma pergunta do Gustavo e do Vitor. Foram duas perguntas, mas eu consegui juntá-las em uma que fala mais ou menos no mesmo sentido, de qual o cenário de Brasil e de mundo para o desenvolvimento do futsal feminino. Eu vejo em relação à base, né? Logicamente, nós temos regiões que trabalham muito melhor do que outras, devido à questão de gestão, devido à questão financeira, devido à questão das escolas, que são mais organizadas. Então, eu vejo hoje que no Brasil, a região sul e sudeste está um pouquinho mais à frente do que as outras regiões, porque investem muito mais desde a escola, tá? Mas eu vejo isso que é um processo que pode ser, se a gente capacitar os profissionais dessas regiões, a gente vai ter qualidade no trabalho. Tendo qualidade no trabalho, a gente vai ter respostas a médio e longo prazo. Eu vejo que isso não é um problema muito grande. Se a gente tiver competência para gerenciar essas capacidades, eu não vejo problema a médio e longo prazo. Em relação aos países que investem muito no futsal feminino, se a gente for falar de América do Sul, o Brasil nós nas duas últimas Copa América fomos campeões, sem perder nenhum jogo, sem empatar nenhum jogo, né? Eu acredito que um pouquinho mais abaixo da gente está fazendo um bom trabalho também, assim como no masculino, a Argentina está crescendo bastante, a Colômbia também tem um trabalho relevante, o Paraguai um pouquinho mais abaixo, e as outras seleções sul-americanas ainda estão engatinhando. Engatinhando, que eu falo, estão iniciando um trabalho de desenvolvimento do desporto de alto rendimento. Não conheço propriamente o trabalho de base, conheço até o sub-20, porque a gente foi a duas Copa América sub-20 também. Já falando em relação ao mundo, né, a Espanha tem um excelente trabalho, né, Portugal, Rússia, são essas três, e Itália, um pouquinho mais abaixo, são essas 4 seleções que contemplam características de seleções de alto rendimento, que dê para jogar no nível equiparativo com o Brasil. Eu acredito que são 4, 5 seleções que tenham competência para desenvolver um excelente trabalho em nível competitivo. Mas eu acredito que a gente possa caminhar seguindo, com bons gestores,
né? Investimento no profissional, investimento nas atletas, principalmente, que a gente vai conseguir continuar conseguindo excelentes resultados. Não, perfeito. Tanto o Brasil, o senhor mencionou, assim, com um histórico lindo aí, né, de grandes conquistas, desenvolvimento e vitória, como no mundo, como o senhor citou, Rússia, entre outros países. Espanha também, isso. Eles fazem, a gente, como eles, fazemos excelentes trabalhos em altos níveis, assim, de adultos e tal. A base também segue pelo mesmo caminho, a gente tem desenvolvido segue pelo bem, mesmo caminho. Normalmente a base ela fomenta as categorias acima, né? Infelizmente no Brasil nós estamos com esse problema aí de desenvolver a base. A gente tem um trabalho de base aí engateando aí no sub-20, mas sub-17, sub-15 é mais a nível escolar que contempla essa parte, né? A confederação ainda não disponibilizou profissionais específicos para desenvolver esse trabalho na base, que seria muito importante também para você ter a escadinha e fazer um excelente trabalho em todas as categorias de base, e criar uma cultura de seleção brasileira desde o sub-15 até a categoria adulta. É muito importante isso aí para evoluir, não só no masculino, mas sim no feminino também. Já acontece no futebol feminino e deveria, se Deus quiser, vai acontecer no futsal feminino também. Entendi. E assim, hoje, né, o senhor como principal figura do nosso futsal feminino, você enxerga que esse cenário vem evoluindo, vem melhorando, não só a nível de profissionais dentro do futsal feminino, como a questão dessa precocidade. Você acha que tem clubes ou projetos que estão agregando mais valores a meninas mais novas, 11 anos, 10, 13, enfim, como o senhor falou, 15 e 17 já vem sendo bem desenvolvido, né, tanto em clube quanto em escolas, projetos, enfim. Você enxerga que tem evoluído, tem melhorado a oferta para as meninas que querem jogar futsal e futebol futuramente? Tem sim, tem melhorado, né? Normalmente, como eu falei, sub-13, sub-11 é mais o desenvolvimento da escola, mas nós temos bons trabalhos, já tivemos Taça Brasil sub-15, Taça Brasil sub-17, com uma qualidade melhor no jogar, na qualidade dos profissionais que estão à frente das equipes e principalmente no desenvolvimento do jogo. Porque às vezes você vai assistir um jogo, você não vê qualidade no jogo. É interessante ter um olhar clínico e verificar a qualidade do jogo para saber a essência do jogo, para não virar um jogo analítico, um jogo de quando a menina só pega a bola no pé e quer driblar todo mundo. Não, tem que ser um jogo contextualizado, um jogo coletivo. Então a gente vê que isso vai crescer sistematicamente. Eu acredito que em um período médio a gente possa estar fazendo um excelente trabalho, porque temos excelentes profissionais na base desenvolvendo essa formação dos atletas, desde da base, do sub-11, sub-9, até a categoria adulta, embora algumas federações têm dificuldade aí de fomentar campeonatos nessa faixa etária. Aqui no estado do Ceará a gente tem campeonato do sub-13 em diante, não temos campeonato cearense sub-11, sub-9, só temos escolar, mas a nível federativo nós só temos do sub-13 em diante, e algumas federações não promovem campeonato, então eu acredito que falta essa articulação aí. Mais uma jogada ensaiada nossa, nada combinado. A Duda Pena também tinha feito essa pergunta exatamente como o senhor falou agora. Assim, como o senhor via a questão de algumas federações não promoverem campeonatos de futsal feminino, como prejudicial era, enfim. Exatamente. Tristeza. Vejo com tristeza, vejo com muita tristeza. Vejo que é culpa da federação, vejo que talvez seja culpa também dos profissionais que não se organizam para poder pressionar a federação para organizar esse campeonato. Então eu vejo que é uma via de mão dupla. Eu acho que precisa ter uma articulação, sentar à mesa, conversar e desenvolver o futsal não só nos grandes centros, mas desenvolver o futsal nos 26 estados e no Distrito Federal de forma igualitária, que todo mundo possa vivenciar o futsal competitivo e cooperativo também. Maravilha. É isso que a gente torce, né? Que evolua a esse ponto. Deixa eu voltar aqui alguns passinhos atrás. Como a gente está falando sobre metodologia também, a gente falou de TGFU lá atrás, e surgiu uma pergunta, e a gente teve uma pergunta da Lana. No momento a gente seguiu no bate-papo, não pôde fazer, mas eu dou um passinho atrás aqui e a gente contempla essa pergunta. Ela fala assim: professor, quão a favor você é do TGFU para treinamento de criança e adolescente, visto que inúmeros times têm substituído o treino mais robotizado
pelo TGFU. Ele é realmente eficaz? Pergunta da Lana Ribeiro. Eu acho que tem que ter uma mescla, né? A gente não pode trabalhar só o TGFU pelo TGFU. Só para explicar o que é o TGFU. O TGFU é você colocar situações, problemas, e você dar autonomia para aquela criança, para aquele adolescente, dando conteúdo. Não adianta dar só autonomia se você não der conteúdo. Tem que ter conteúdo para ela articular com essa autonomia e tentar resolver os problemas que aquela situação requer. Mas só isso não contempla o jogar de alto rendimento. Você tem que ter outros critérios, juntamente com o TGFU, para você contemplar. Eu digo sempre que um atleta de alto rendimento ele pode ser do sub-7 até o adulto. Ele tem que contemplar a técnica, a tática, o físico e o cognitivo, dentro das suas características específicas em cada faixa etária. Eu posso dar alto rendimento dentro da escola, só que o meu alto rendimento dentro da escola é dentro do contexto de cognição, alto rendimento de conhecimento, alto rendimento de resolver problema, não é o alto rendimento de treino de 3 horas, não é o alto rendimento de pressão demais no atleta, é outro tipo de alto rendimento, na minha concepção. Então, o TGFU, respondendo a ela, eu acredito que possa ser articulado com outras metodologias para você contemplar outros princípios do jogo, não só o pensar. Você tem que desenvolver também as ações próximas ou procedimentais do jogo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Acredito que tenha respondido e muito aí. Vamos dar um passinho para frente. A gente falou sobre formação escolar, falamos sobre formação do cidadão, base, até chegamos aí ao alto nível, quando o senhor falou dos principais países, né, que vem desenvolvendo o futsal feminino. Falando agora da gente, né, Brasil. Informações importantes que muitas vezes muitas pessoas não têm conhecimento, principalmente dos últimos títulos aí que tivemos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, nesse primeiro momento, como que está o futsal feminino brasileiro. Aí você me corrige, se eu não me engano, somos 6 vezes campeões do mundo, a Amandinha é 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Então, fala um pouco pra gente aí primeiramente, sobre o futsal feminino, aí sim alto rendimento, o adulto, no cenário mundial, né? Como que a gente tem desenvolvido isso? Beleza. Eu contextualizo essa tua pergunta num aspecto, primeiro, para você desenvolver o futsal feminino competitivo, a gente tem que ter competições. O atleta ele precisa ser sistematicamente, ele precisa estar competindo para que ele possa exercitar, experimentar aquelas ações do jogo. Não só ações técnicas e táticas, mas principalmente ações de pressão. Para isso você vai crescendo sistematicamente. E esse ponto ainda, embora tenha crescido ano passado, esse ponto ainda que eu acho que precisa ser articulado com os nossos gestores para criar mais competições específicas do futsal feminino. Ano passado a gente teve 3, 4 competições transmitidas pelo Sport TV, foi muito bom, o pico de audiência também muito boa, mas nós não temos uma liga de futsal feminino como tinha até 2014, que foi o último ano de liga. Devido às questões de problemas financeiros e de gestão na época, a gente não tem uma liga. E seria interessante ter uma liga nacional mesmo, não uma liga sul, não uma liga centro-oeste, uma liga nacional, para que o esporte ele seja competitivo dentro das suas características em cada região. Então é o ponto que eu acho que ele precisa crescer. Mais competições e mais competições com qualidade. Não adianta você fazer competição sem qualidade. Nós tivemos um brasileiro em 2016, vamos ter agora o segundo brasileiro, que é uma equipe por estado, que é promovida aí na época foi promovido pelo Ministério do Esporte, agora é a Secretaria Especial do Esporte, vai promover, ia ser agora em interior de Pernambuco, mas com essa questão do isolamento social, logicamente isso foi adiado, não tem uma data certa ainda. Eu creio que tendo mais competições e competições com qualidade, a gente vai apurar mais a qualidade do atleta, tá? Nós estamos perdendo alguns atletas para a Europa, para centros como Itália, como Portugal, como Espanha, e estamos pegando, por quê? Devido à questão financeira, já não conseguimos absorver os melhores atletas. Mas, se tivermos investimentos, se tivermos uma gestão, né, mais própria para poder desenvolver o desporto desde o sub-15, eu acredito que esse obstáculo vai ser uma fortaleza, para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho. E a outra pergunta, Gabriel, qual foi? Foi sobre a excelência.
sobre a seleção nacional. Sobre as conquistas, né? Exato. Sobre as conquistas. A gente foi 6 vezes hexacampeão, né, do torneio mundial. Eu participei das 2 últimas. Eu participei em 2014 na Guatemala como auxiliar técnico e em 2015 com a nova gestão, a gestão da Tatiane e da Nayara, uma gestão maravilhosa aí do futsal feminino no Brasil. Em 2015 nós fomos hexacampeão na Costa Rica. Sempre eu confundo aí. Não, na Guatemala. Em 2014 foi na Costa Rica. Porque são muitos. E ganhamos a Copa América em 2017, ganhamos a Copa América em 2019, o Sub-20 ganhou também. A nossa comissão técnica é composta, eu de técnico, o Coelho como auxiliar técnico, e na hora do Sub-20 a gente faz o inverso. O Alexandre é o preparador de goleiro, a Parque é a preparadora física, aí nós temos a questão da coisa médica, né, da parte médica, temos todo profissionais em cada área, dando o melhor trabalho possível, desenvolvendo o melhor trabalho possível no contexto da evolução do futsal feminino no país. Então, nós, desde que pegamos nessa gestão aí da Tatiane e da Nayara, foram 26 jogos, 25 vitórias e 1 derrota. Mais de 135 gols feitos, e eu acredito que 23 gols tomados em 26 jogos. Caramba, são informações gigantescas, assim, aos poucos a gente vai sabendo, sendo informado e buscando, né, igual você falou, precisamos mais e mais de que os próprios profissionais busquem essa profissionalização, enfim, bom demais. Pegando, assim, excepcional, pegando um pouco do que o senhor falou na pergunta anterior sobre perder atletas para outros países, o André Pena faz uma pergunta, e aí eu vou complementar a pergunta dele, na verdade. Ele pergunta se existe muita naturalização de jogadores nas categorias de base, e aí eu complemento com: a gente perde as atletas para outros países para elas serem naturalizadas ou simplesmente pelo desenvolvimento dos outros países serem melhores, enfim, a oferta em outros países serem melhores? Até agora que eu conheça, só tem um atleta que eu acho que ela já foi naturalizada, que foi a Renata, que era uma pivô que a gente tinha. Eu não sei se aí o trâmite legal já foi efetivado. Mas, normalmente, as atletas, que eu conheço, normalmente as atletas vão mais para disputar os campeonatos espanhóis, italianos e portugueses, né? Ainda não abriu ainda para essa naturalização, mas eu acredito que quando tiver o Mundial da FIFA, eu acredito que isso possa ser potencializado. Acredito que só essa atleta chamada Renata, uma pivô, que estava esse trâmite aí de ser naturalizada italiana. Não sei se já teve efetivado esse processo. Entendi. Até falando sobre futebol feminino, o futsal, o Mundial da FIFA, como o senhor falou agora. O Gabriel Cortez me pergunta assim: como funciona a Copa do Mundo de futsal feminino? De quanto em quanto tempo e como é o formato? Aí a minha dúvida é o da FIFA, que já está iniciado, já tem sido feito nos últimos anos, é outra instituição que faz? A FIFA é que está organizando, juntamente quando é na América do Sul com a Conmebol, quando é na América Central com a CONCACAF, né? A FIFA é que organiza, mas o nome é Torneio Internacional. Ela não foi anualmente até 2015. Ele foi anualmente de 2008 até 2015, tá? Depois de 2015 nós não tivemos mais, vamos ter esse ano, na cidade de Chapecó, coladinho com Chapecó, Xanxerê, do dia 2 ao dia 12 de julho, outro torneio mundial, que iremos chamar várias seleções da Europa. Só que teve esse problema aí do coronavírus, a gente não sabe ainda como é que vai ser a articulação de novas datas para poder desenvolver esse campeonato mundial. Então, não é igual ao masculino ainda, por enquanto, que é da FIFA, que é duração de 4 em 4 anos. O feminino era anual até 2015, depois de 2015 a gente teve um hiato aí e vai tentar remodelar agora em 2020, nesse campeonato que a gente vai fazer agora em Xanxerê, em julho de 2020. Maravilha. Tomara que aconteça até pós todo esse momento que a gente vem vivendo aqui. Antes de eu fazer mais uma pergunta, eu estou acompanhando aqui o nosso bate-papo e vou vendo alguns comentários, enfim.
e pude perceber que tanto o Márcio quanto a Tatiana estão aqui nos assistindo, então queria agradecer muito aí a presença, já que o senhor comentou, né, da excelente gestão que tem sido feita, enfim, agradecer aos dois, e acredito que tenham outros grandes profissionais, até parceiros aí de comissão nos assistindo. Então, muito obrigado. Quer falar, professor? Quero. Eu queria dizer que o futsal feminino hoje, se tem um coração, é a Tatiana. A Tatiana é que gerencia, que é o coração do futsal feminino no Brasil. Eu acredito que sem ela entrou em 2015, sem ela, eu acho que o futsal feminino no Brasil estava passando por problemas imensos. E com ela, a gente está conseguindo gerenciar, conseguindo caminhar, porque ela é muito competente naquilo que ela se propõe a fazer. Ela faz por amor e faz também com competência para poder desenvolver o desporto futsal feminino no país. Então, Tatiana, Nayara, todo o grupo, gestores, fazem um excelente trabalho para a evolução do futsal feminino no país. Oh, maravilha. E assim, a gente espera que evolua cada vez mais, como a gente já vem visualizando aí muitas melhorias, né, dentro tanto do futebol quanto do futsal. Que, assim, acho que não vivemos sem futsal, né? Tem a parte escolar, tem todo esse processo de desenvolvimento e assim, o ganho que a gente tem com um bom desenvolvimento do futsal é enorme. E assim, até dentro disso, com relação ao desenvolvimento, o André Pena faz mais uma pergunta, acho que muito importante, interessante, sobre parcerias, né? Ele pergunta assim: você acredita que uma parceria com universidades e escolas, o futsal feminino de base, poderia evoluir? Com certeza. E isso já acontece, né? Principalmente em universidade. Em escolas também, mas mais em universidade. 80% das competições, 80% das universidades hoje são linkadas a algum clube. Tanto que para a gente melhorar a qualidade, a quantidade de competições no Brasil, a gente disputa, que eu digo futsal feminino, disputa também as competições universitárias. Já porque a universidade, ela dá aquele apoio de bolsa, né, de bolsa atleta, para que o atleta ele se desenvolva em uma profissão dentro do contexto daquele esporte que você desenvolve. Então, eu acredito que tanto a escola como a universidade tem uma contribuição e uma parceria bem interessante para a evolução do futsal feminino, não só do futsal feminino, mas de todos os esportes no Brasil. Eu acredito que isso deve ser potencializado mais e mais. Maravilha. E assim a gente espera, né, que a gente tenha outro bate-papo desse aqui, falando sobre novos desenvolvimentos, novos títulos, novos atletas aparecendo aí pelo mundo. E assim, até falando sobre atletas, o Pedro Viveiros, ele faz uma pergunta interessante aqui sobre a Amandinha. Ele pergunta: professor, como é a sensação de entrar em quadra e ver a Amandinha do seu lado? Ela é uma jogadora muito diferenciada, que pode decidir a qualquer momento em qualquer jogo. Ele pergunta sobre essa sensação de ter a Amandinha, né, como sua atleta. Beleza. A Amandinha eu conheci desde 15, 16 anos, né? Que ela é cearense, eu sou cearense também. Então eu convoquei ela numa seleção cearense, o campeonato que tinha em 2010, que foi no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, o Brasileiro de Seleções. Então era a seleção do estado. Então eu levei a Amandinha com 15 anos para um campeonato, 15, 16, para um campeonato sub-20, na seleção cearense. A gente foi terceiro lugar nesse campeonato e a Amandinha já se destacou muito nesse campeonato. Olha que a idade era sub-20 e ela tinha 16 anos. Logo após esse campeonato, ela já teve convites da equipe do sul do país para ir para o Barateiro, que é em Brusque, Santa Catarina, para desenvolver-se, né, na prática, na vivência do esporte. Mas o grande ganho da Amandinha hoje, embora a gente treine ela na seleção e observe ela no clube sistematicamente, o grande ganho da Amandinha hoje é ela entender o jogo. Se você pegar a Amandinha 4, 5 anos atrás e pegar a Amandinha hoje, você nota que ela entende muito o jogo. Isso facilita muito a qualidade do jogo dela. Ela já tem qualidade, ela compreendendo o jogo, ela consegue resolver muitos problemas que o jogo vai propor para ela. Tanto na questão individual como na questão coletiva. Embora ela tenha uma forma de jogar no clube e tenha uma forma de jogar na seleção, isso tem que ser respeitado, tanto por mim, que sou o técnico da seleção hoje, como por Esquerda, que é o profissional que trabalha ela no clube, precisa ser respeitado esse aspecto. Então, a Amandinha, ela
não é à toa que ela é a sexta, 6 vezes melhor do mundo, né? Teve e tem muita competência para continuar sendo. Se ela continuar fazendo esse trabalho de excelência, com certeza ela vai ficar aí muito tempo desenvolvendo o futsal nesses aspectos. E tem um lado positivo também. Ela é interessante para o esporte porque ela é a leitura do esporte futsal feminino no país. Então, ela pode estar representando o nosso futsal feminino e abrindo portas na mídia, trazendo patrocinadores para que o esporte se desenvolva mais e mais e contemple não só a seleção adulta, mas contemple outras seleções, contemple a base. Então, ela tem outra função aí, de não só dentro da quadra, mas função também de abrir portas para o futsal feminino estar crescendo em todas as regiões do país. Bom, maravilha. E assim, parabenizar a todas, né? Claro que tem o destaque da Amandinha, tem todo o processo de desenvolvimento, como o senhor falou, que é o coração aí da volta do futsal feminino, que é a Tatiana, e você, sua comissão com ele, todas as outras atletas, aí tem Diana, Regiane, Lucileia, Luana, todo mundo que faz Gabriel, parte disso. Você perguntou sobre a Mandinha, porque a pergunta foi em cima da Mandinha, mas nós temos um grupo de atletas, se a gente pegar aqui 8, 10 técnicos de futsal, vão ter 10 convocações diferenciadas e vai ter qualidade. O que vai diferenciar um pouquinho é o modelo de jogo, é o sistema que você utiliza em detrimento de outro, mas nós temos atletas de altíssima competência para jogar no altíssimo rendimento, tá? E isso aí eu não tenho nenhum medo de errar na minha fala. Temos atletas competentíssimos que vamos, se Deus quiser, passar muito tempo aí trazendo resultado para o nosso país. Oh, com certeza, tenho certeza disso. Muito mais tendo esse bate-papo, enxergando que o momento é bom, o futsal vem evoluindo, e assim, espero que todo esse suporte que tem sido dado cresça e a gente tenha outros 1000 bate-papos aqui sobre as melhorias do futsal feminino. Sempre a discussão, viu? Não, sem dúvida nenhuma. E assim, vou fazer mais... com certeza. Vou fazer mais uma pergunta, antes da gente encerrar e finalizar aqui com mais um bate-papo. O Evandro, até por uma questão de encerramento e ver novas tendências aí para o futsal feminino, ele pergunta assim: qual a pretensão da expansão do futsal feminino para os próximos anos? Aí ele bota entre parênteses, pós-Covid-19. Aí eu complemento a pergunta, além da pretensão dos próximos anos do futsal feminino, quais são os próximos passos da seleção brasileira, o que vem sendo desenvolvido, assim, com todo esse momento que a gente vem vivendo, o que teria pela frente e, não sei, foi cancelado, quais os próximos passos? A seleção brasileira, a gente esse ano tem esse Mundial, né? Eu acredito que deva ir lá para setembro, outubro, estamos vendo uma data aí para readaptar aí, e o Sub-20 tem a Copa América, então acredito que são esses 2 grandes eventos da seleção esse ano de 2020. Agora, para o futsal feminino continuar se desenvolvendo pós-Covid-19 aí, não só o futsal feminino, mas a sociedade de forma geral, nós temos que nos readaptar aí, né? E trazer mais gestores com qualidade para desenvolver o esporte, né? Massificar esse esporte mais ainda, trabalhar capacitações com todos os profissionais de educação física que trabalham com futsal no Brasil todo, para a gente ter um treino de competência, treino de competência, a gente vai formar bem, formando bem, a gente vai formar o cidadão e o atleta de altíssimo rendimento. Então, eu acho que tudo é uma articulação, né, entre projetos, entre entendimentos, para o esporte futsal crescer de uma forma bem macro, no Brasil todo, não só em uma ou outra região. Esse é o meu pensar em relação ao futsal feminino no país, a médio e longo prazo, pós-Covid-19. Maravilha, professor. Assim, finalizando aqui nossa conversa, nossa CBF Academy Talks, queria mais uma vez agradecer muito, fiquei muito feliz de ter esse bate-papo aqui contigo, numa terra que eu sou apaixonado, sinceramente, e aí, pessoalmente falando. Venha para cá. Não, então, tem uma família aí, visito muito, por isso que eu sou verdadeiramente apaixonado por aí. E, assim, feliz de estar conversando contigo e trocar tantas ideias boas, tantas informações que para muitos são novidades, né? Por exemplo, o Brasil é 6 vezes campeão do mundo, temos uma atleta que é 6 vezes a melhor do mundo. Enfim, isso são informações extremamente relevantes e, assim,
às vezes a gente não tem a oportunidade de passar para frente e conversar com outras pessoas. Então, assim, tendo um bate-papo desse tão de alto nível contigo foi particularmente excepcional e espero que muitos tenham assistido e gostado. Gostaria de deixar aqui um espaço para o senhor, algum recado a mais, finalizando aqui o nosso bate-papo. Ô, Gabriel, eu agradeço, né? Agradeço a CBF Academy aí, agradeço aí, qualquer momento aí para falar de futsal, por eu ser apaixonado por esse esporte, estou à disposição. É só falar com a Tatiana, que ela é minha chefe. Então, ela fala com ela, que ela mandou, eu faço na hora. Tá? Então, o grande intuito da gente aqui é melhorar a qualidade do esporte. Melhorando a qualidade do esporte, a gente vai melhorar a qualidade da sociedade. Tá? Um beijo no coração de todos vocês aí. Estou aqui à disposição para qualquer momento discutir coisas boas e obstáculos no desporto de futsal, desde a formação até o alto rendimento. Maravilha, professor. Espero que a gente possa conversar mais, seja em live, seja pessoalmente, seja em algum curso, enfim, a gente possa sempre debater para que cresça, né? Acho que é para o bem de todos nós, que continua evoluindo tudo. Até aproveito a tua presença aqui para falar da nossa próxima CBF Academy Talks, que vai ser na quarta-feira. Também vai ser sobre futebol feminino, com a Bia Vaz, que é assim, uma profissional excelente e uma pessoa excepcional, assim, pessoalmente falando. Então, acho que vai ser mais um bate-papo grandioso. Todos deveriam participar. É até um complemento de tudo que a gente conversou aqui, né? Sobre a parte do futsal feminino e na quarta-feira sobre o futebol feminino. Obrigado a todos mais uma vez, professor. Imensamente um grande abraço. E assim, me mantenho aqui à disposição para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo que a gente possa ter futuramente. Tá bom? Obrigado mesmo. Grande abraço. Fique com Deus aí.